galera, estamos de volta para mais uma lei de física, essa matéria que você ama, equação de Clapeyron. Ainda estamos falando sobre os gases ideais, tá certo? Você já conhece aqui a lei geral dos gases e agora a gente vai mostrar uma equação que é mais abrangente que a lei geral dos gases, que é a equação de Clapeyron. Vamos dar uma olhada? Olha aí a equação de Clapeyron, tá aí, ó. Tá? O que é essa equação de Clapeyron? O que ela tem de diferente da lei geral dos gases? Basicamente, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, esse Nzinho aqui, ele faz toda a diferença para a equação de Clapeyron, tá? Por quê? Esse Nzinho é o número de mols. O número de mols de gás que você tem. Lá na lei geral dos gases, lá no PVT-Povotó, que a gente aprendeu nesse módulo, no módulo anterior, você só podia usar a lei geral dos gases para uma quantidade de gás que não mudava na transformação. Ou seja, se eu tenho 2 mols de gás, se eu tenho uma certa quantidade de moléculas, lá na lei geral, eu podia alterar a pressão, o volume, a temperatura, mas eu não podia alterar o número de mols. Eu não poderia colocar mais gás ou retirar gás. Eu tenho uma mesma quantidade de gás e eu mexo com a pressão, com o volume, com a temperatura dessa mesma quantidade de gás. Eu posso usar a lei geral dos gases, tá certo? Agora na equação de Clapeyron ela é mais abrangente. Olha aqui, a equação de Clapeyron, ó, você pode mexer com a pressão, com o volume, com a temperatura, que era o que a lei geral já trabalhava, só que além disso você também pode mexer com o número de mols. Agora, na lei geral, ela vai prever situações onde você coloca mais gás ou você retira gás. Você mexe com a quantidade de moléculas, com o número de mols desse gás. Tá certo? E vamos entender? Olha aqui. Olha que bacana. Vem para o quadro aqui comigo para eu te mostrar um troço bastante interessante, que são aqui, primeiro, as condições normais de temperatura e pressão. O que isso quer dizer? Isso aqui diz para mim o seguinte, ó. Para que um gás possua uma pressão de 1 atm e uma temperatura de 273 Kelvin, ele precisa estar num volume de 22,4 litros cada mol. Cada mol dele, cada mol de gás, né, uma quantidade de moléculas, que eu já vou falar o que é o mol, né? Cada mol de gás, que é uma quantidade, precisa ocupar 22,4 litros. E aí a pressão dele vai estar 1 atm e temperatura 273. Tá? Se eu mexo com qualquer um desses caras aqui, os outros acabam mexendo, as outras grandezas acabam mexendo, porque a gente sabe que o PVT é uma constante. Então se eu aumento a temperatura, um desses dois tem que diminuir. Se eu aumento o volume, a pressão diminui, ou a temperatura aumenta também. Enfim, eu vou mexer com os caras. Tá? Agora, valores que a gente conhece, o conjunto de valores conhecidos é esse aqui. Quando a pressão é de 1 atm e a temperatura é de 273 Kelvin, o volume de cada mol é 22,4 litros. Tá bom? E a gente sabe que o PVT é constante, né? Não muda. Olha que legal, vamos calcular que constante é essa, né? Já que essa constante não muda, que constante seria essa? Esses PVTs todos, de cada transformação, de cada estado termodinâmico, o PVT do ponto A, o PVT do ponto B, o PVT do ponto C, todos eles são iguais, porque é uma constante. Vamos descobrir que constante é essa. Olha que legal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Por exemplo, vamos calcular isso para 1 mol. Tá? Então, para 1 mol, eu vou ter pressão de 1 atm, volume 22,4 litros e temperatura de 273. Então vamos dividir isso. Vamos dividir esse PVT aqui para ver quanto dá. Se a gente fizer essa conta, isso vai dar 0,082. Isso é para 1 mol. Tá? Bom, para 2 mols. Para 2 mols, o que vai acontecer? Eu vou ter pressão de 1 atm, temperatura de 273 Kelvin, só que o volume, como é 22,4 para cada mol, como são 2 mols,
vai ser 2 vezes, vou botar assim, ó, 22,4. 2 vezes 22,4. Tá certo? E aí, ó, gente, se eu fizer essa conta aqui, ó, 22,4, 273, essa conta eu já tinha feito antes, dava 0,082. Quando eu multipliquei por 2, obviamente o meu resultado vai ser 2 vezes 0,082. Certo? Se eu fizer para 3 mols, o volume vai ser 3 vezes 22,4 e a resposta vai dar 3 vezes 0,082. Ou seja, se eu faço para N mols, onde N é um número qualquer, eu vou ter a pressão do gás é 1 atm, eu vou multiplicar por N mols, esse 22,4, que é o volume ocupado, e vou dividir pelo 273. Então, minha resposta vai ficar N vezes 0,082. Veja que esse 0,082 aparece sempre, né? Esse 0,082, a gente vai chamar isso de constante geral dos gases. E a gente vai representar ele por essa letrinha R. Isso vai dar 0,082 nessa unidade aqui, ó. ATM, litro por mol Kelvin. Tá? Que são as unidades que a gente está usando, né? A gente está usando a pressão em ATM, o volume em litro e a temperatura em Kelvin. Beleza? Então, esse aqui é a constante geral dos gases. E aí, olha só que legal. Isso aqui, inclusive, a gente consegue visualizar a equação de Clapeyron. A gente vê, na verdade, que a lei geral está contida na equação de Clapeyron, porque pressão, volume e temperatura, isso aqui é volume, ó. Pressão, volume e temperatura é igual a N vezes 0,082. Ou seja, pressão, volume e temperatura é igual a N vezes R, que é o 0,082. Se eu passar esse T para lá, eu tenho a minha equação de Clapeyron. Tá certo? Olha que legal, uma outra maneira de você representar a equação de Clapeyron. Esse R é uma constante dos gases, é a constante geral dos gases. Tá? Esse R vai ser sempre esse valor, nessa unidade aqui, vai ser sempre esse valor para os gases ideais, para quaisquer gases ideais. Então eu poderia escrever essa equação de Clapeyron dessa maneira, ó, pegando o N e o T e passando para lá, ó, dividindo. Então eu teria aqui PV sobre NT é igual a R. Mas como R é uma constante, o gás tem uma pressão, um volume, um número de mols e uma temperatura. Se esse gás tiver uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura e um novo número de mols, essa conta continua dando o mesmo R. Ou seja, a gente pode escrever a equação de Clapeyron de maneira semelhante à lei geral dos gases, dessa forma aqui, ó. É o PV-NT sobre POV-O NOT-O. Ou seja, a equação de Clapeyron, ela é mais abrangente que a lei geral dos gases, e é como se a lei geral dos gases fosse uma equação de Clapeyron, só que com N constante, com o número de mols constante, que era o que eu tinha dito, né? A lei geral você só pode usar quando você nem coloca e nem tira mais gás. Você tem o mesmo número de mols. Então, se esse cara fosse igual, você cortaria os N's aqui, ó, porque são iguais, não mudaram, você cairia no PVT, PVT POV-O. Então, a equação de Clapeyron é uma outra maneira de você escrever a equação de Clapeyron, quando você tem que igualar, né? Quando você tem que igualar dois estados termodinâmicos, você pode usar essa relação, tá? Essa aqui é a equação de Clapeyron, ó. Tá aqui a equação de Clapeyron, que a gente colocou inclusive aí no slide, tá? Só que a gente pode escrever ela de uma maneira diferente. Maravilha? Muito bem. Aí, olha só, eu estou falando aqui de número de mols e tudo mais. Vamos dar uma olhada no que seria esse tal de número de mols. Vem aqui comigo, ó.
Vem aqui pro slide pra gente entender isso aqui melhor. Olha lá. Eu coloquei aqui o número de Avogadro. O que é um número de Avogadro? Bom, um mol, cara, é uma quantidade. É igual uma dezena e uma dúzia. Uma dezena são 10 quantidades. Uma dúzia são 12 quantidades, não é isso? Então, uma dúzia de bananas são 12 bananas. Uma dúzia de laranjas são 12 laranjas. Uma dezena de morangos são 10 morangos. E o que é um mol? Um mol é isso aqui, ó. Um mol é 6,02 vezes 10 a 23 coisas. Então, um mol de laranjas seria 6,02 vezes 10 a 23 laranjas. Tá? Então, o mol é uma quantidade, é um termo que representa uma quantidade, que é muito usada quando a gente está falando de moléculas, de átomos. Tá? Então, tá aqui, ó, um mol de átomos tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Né? O número é 6,02, mas a gente aproximadamente usa para 6, né? 6 vezes 10 a 23. Olha lá, um mol de moléculas é aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de fórmulas, 6 vezes 10 a 23 fórmulas. Um mol de íons, 6 vezes 10 a 23 íons. Um mol de elétrons, 6 vezes 10 a 23 elétrons. Então, mol é isso, cara. Tá? Bom, outra maneira de você representar a equação de Clapeyron, na verdade, usando a relação do N, né? O número de mols, ele pode ser calculado fazendo a razão entre massa de gás dividido pela massa molar. A massa molar, você vai ver isso lá na química, né? A massa molar, isso está tabelado lá na sua tabela periódica, né? Você tem lá, por exemplo, o oxigênio, a massa molar do átomo de oxigênio é 16 gramas por mol. Então, o gás oxigênio, ele é composto por 2 átomos de oxigênio, né? O gás oxigênio, a molécula do gás oxigênio é O2. Então, como cada átomo tem uma massa molar de 16 gramas por mol, o O2 vai ter uma massa molar de 32 gramas por mol. Significa que cada mol tem 32 gramas. Cada mol de molécula do oxigênio tem 32 gramas. Certo? Se eu tenho, por exemplo, 320 gramas de oxigênio, eu posso descobrir o número de mols. Vou pegar esses 320 gramas e vou dividir pela massa molar de O2. Aí eu vou descobrir quantas molequinhas de O2 eu tenho ali dentro. Quer ver? Vamos escrever isso para ficar melhor. Então, ó, a galera já viu aqui? Eu calculei aqui com a CNTP, né? Essa constante. E eu vou apagar esse cantinho para te mostrar rapidinho essa ideia do mol. Olha aqui que legal. Ó, a gente tem então, o número de mols pode ser massa sobre massa molar. Por exemplo, o oxigênio tem uma massa molar de 16 gramas por mol. Significa que se eu pegar 1 mol de átomos de oxigênio, 6 vezes 10 a 23 átomozinhos de oxigênio, e botar isso numa balança, vai marcar 16 gramas. É 16 gramas a massa de cada mol. O gás oxigênio, ele é composto por 2 átomos. Então a molécula do gás oxigênio é O2. Portanto, a massa molar dessa molécula vai ser 32 gramas por mol. Então, se eu pegar 1 mol de O2, 1 mol dessas moléculas, eu vou ter uma massa de 32 gramas. Isso está tabelado, isso aqui, ó, está na tabela periódica. Tá? Cada átomo lá, cada componente vai ter a sua massa molar. Então eu posso descobrir o número de mols fazendo. Vamos supor, numa sala eu tenho 320 gramas. Olha lá. Numa sala eu tenho 320 gramas de gás oxigênio. Quantos mols de oxigênio eu tenho nessa sala? Mole. Aqui, ó. O número de mols vai ser a massa total que eu tenho dividido pela massa de cada mol, pô. Eu sei que cada mol tem 32 gramas.
Porque eu conheço a massa molar, é a massa de cada mol. Aí é óbvio, né? Se cada mol tem 32 gramas e eu tenho 320, significa que eu tenho ali dentro 10 mols. Tá legal? Então isso aqui é uma relação aqui para você encontrar o número de mols. Portanto, lá na equação de Clapeyron, eu poderia substituir Mzinho por Mzão, no lugar do N, que está no mesmo. Isso é para quando ele te dá a massa molar, e você tem que encontrar o número de mols. Ou então você pode fazer isso separadamente, acha o número de mols, como eu fiz aqui, e depois você joga na equação de Clapeyron, enfim, está no mesmo. Tá legal? Então voltando lá para o nosso slide, nós temos aí a equação de Clapeyron, se você substituir ali aquele N, né, pela relação de massa pela massa molar. Tá bom? Então é isso. Galera, ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido. Aguardo vocês no próximo episódio.